Hoje vamos falar de ejaculação precoce masculina. Ora, como o meu público geralmente é mulheres, poderá alguma de vocês perguntar o que é que este assunto tem a ver com as mulheres. A resposta é tudo, não é? Porque se vocês são heterossexuais, se gostam de homens, poderão ter uma relação com um homem que tenha este problema. Ora, isto é algo que é bastante impactante nas relações. Muitas pessoas não sabem gerir uma situação destas, outras nem sabem do que é que eu estou a falar, por isso é bom que vejam o vídeo. E depois existem dois estados. Aquele que a pessoa começa uma relação e descobre que o homem tem este problema, ou as pessoas que estão numa relação, o homem não tem aquele problema, este problema, e passa a tê-lo. Né? Por isso são estes dois momentos em que a mulher tem que saber como é que vai fazer a gestão desta problemática, porque é algo que fica a faltar na relação. E quando existe esta problemática, existe sempre conflito, porque o homem, isto é um problema que estamos a falar no universo masculino, apesar de existem mulheres que têm orgasmos precoces. Só que não é um problema como existe aqui na parte do homem, não é? Porque a mulher pode ter vários, não é? Ora, a parte do homem é que quando tem uma ereção, depois de ter uma ejaculação, tem um período refratário, não é? De X tempo. Não é? Ora, se o período de ejaculação é curto, depois, havendo o período refratário, acaba por ser uma sexualidade que não é muito satisfatória. Por isso, vamos começar por desconstruir primeiro o que é a ejaculação precoce. Por isso, é uma falta de controle do homem no seu reflexo ejaculatório. Por isso, o homem ejacula, esperma, há aquele esguicho e o homem não tem a sensibilidade suficiente para saber quando é que o esguicho sai. Não é? Isto é um distúrbio que abrange muitos homens. Segundo os estudos científicos, poderá abranger entre 3 a 33% da população mundial masculina. Ora, é muita gente, não é? Claro que nem todos os casos são iguais. Existem vários tipos de ejaculação precoce e as origens também. É disso que estamos a falar hoje. Por isso, para haver uma ejaculação precoce, para isto ser um distúrbio, tem que ser uma ejaculação não controlada que dure menos de 1 minuto, ou menos de 2 minutos, ou menos de 3 minutos. Por isso, no limite dos limites, 3 minutos. Desde que há a penetração. Claro que nós sabemos, muitas vezes até há piadas sobre isso, né? Que existem homens que conseguem aguentar mais tempo sem ejacular e outros que conseguem aguentar menos tempo, não é? Aqui estamos a falar de um distúrbio e, por isso, se nós soubermos realmente o que é que estamos a falar, conseguimos distinguir, não é? Por isso, o distúrbio é quando isto acontece no tempo. Uma ejaculação precoce não é quando um homem ejacula porque está muito excitado, não é? Em 2 minutos. Se depois a seguir conseguir ter uma ereção e conseguir estar o tempo normal com a companheira. Não. Um distúrbio é quando acontece menos de 3 minutos, vários meses seguidos, vários anos seguintes. Ou nunca ter tido mais do que 3 minutos, porque há pessoas que têm o problema da ejaculação precoce primária, que é nunca conseguiram, depois da penetração, aguentar mais do que 3 minutos antes de ejacular. Outros têm uma ereção normal, mas durante o período da vida, que já vamos ver quais são as situações que podem potenciar a ejaculação precoce, pode-lhes acontecer. Não é? Isto, para o universo feminino, é muito importante vocês terem estas noções, porque a mulher, como eu já disse em outros vídeos meus, a educação dela é diferente da do homem. A educação da mulher é mais no registro da submissão, da aceitação. Por isso, quando a mulher começa uma relação, por isso quando está envolvida emocionalmente ou quando ama, depois de estar na relação, é muito difícil ela depois sair da relação.
Por isso é que é bom vocês terem a noção de que isto é um problema, que se vocês começarem uma relação sem saberem que este é um problema que existe do lado do homem, vocês entram na relação e depois não vão sair da relação. Vão se adaptar à relação. Por isso é que isto é uma problemática para o género feminino, porque há muitas mulheres que lidam todos os dias com esta situação e, claro, isto não é satisfatório nem sexualmente, nem relacionalmente. Porque todos os homens que têm este problema são pessoas que escondem o problema, que são agressivos com os problemas, que culpam as parceiras do problema, que dão numa de macho, porque como têm um problema, então querem ter várias parceiras para ver se realmente o problema é deles, não é? Isto é algo que no universo masculino também é muito complicado de gerir. Devem as pessoas sempre procurar ajuda especializada. Só que, como eu disse em já alguns vídeos, e mantenho, o homem muito pouco muda. E o homem, raros são os homens que, tendo este problema, vão a um médico tratá-lo. Porque isto trata-se da sua masculinidade, não é? E o homem não gosta de assumir que não é macho. E nós estamos a associar sempre a ereção a um homem que está em plenas funções, não é? Isto é o equivalente, por exemplo, quando existe o cancro mamário, não é? A mulher é detectado o cancro da mama, se tiver que fazer uma mastectomia, tirar os peitos, não é? Vai à feminilidade dela. Ela nunca será a mesma. No homem é exatamente o comparativo mental da situação. É algo que falta à pessoa, algo que não funciona. E algo que, na relação com os outros, tem influência, como é lógico. Uma mulher ter um câncer na mama ou um homem ter ejaculação precoce ou, por exemplo, cancro nos testículos, tudo o que esteja no âmbito e na dimensão da feminilidade ou da masculinidade afeta a pessoa e o outro com quem se relaciona. Aqui é importante as mulheres saberem que depois de estarem na relação, como eu estava a dizer, na educação, como tem o registro da submissão, aqui entra sempre, por amor, o lado maternal, de tentar ajudar, de tentar cuidar, de levar o homem ao médico. Geralmente, quando os homens vão ao médico, estes problemas são levados por companheiras compreensivas e que estão envolvidas na resolução, porque todas vocês podem dizer, uma relação não se define só por haver sexo, não é? Claro, mas é um pilar importante, não é? Uma coisa é uma relação poder haver sexo e ele não existir. Outra coisa é ele haver uma relação e não pode haver sexo. Ou o sexo não é satisfatório, não é? É algo que fica diminuído, por isso afeta sempre o tempo. No tempo, não é? Uma relação pode durar 1 ano, 2 anos numa situação dessas, durar 10, 15, 20 anos é muito difícil. Existem, não é? Que já vamos falar do tipo de mulheres que aceitam este tipo de relações. Por isso, aqui as causas da ejaculação precoce masculina são multifatoriais, não é só uma situação. Pode ser um efeito secundário, por exemplo, de um medicamento. Pode ser os suplementos que muitos culturistas e bodybuilders tomam para terem corpos mais secos, mais musculados, mais volumosos. O álcool e o tabaco em quantidades excessivas. O stress, e cada vez mais a sociedade estressa as pessoas. Problemas emocionais, não é? Podem ter inseguranças, podem ter ansiedades, podem ter traumas, podem ter sido vítimas de violação, ou podem ser pessoas que estejam em pré-depressão ou já em curso da depressão. Geralmente isto são pessoas que... as pessoas que são muito agressivas fisicamente, geralmente, também podem potenciar esta parte da ejaculação precoce. E é necessário, e sempre, quando vocês tiverem uma pessoa neste vosso contexto emocional, afetivo ou amoroso, aconselharem a pessoa a procurar ajuda, porque poderá o médico, através de medicação ou operação, resolver a situação. Agora, esta é a parte que até aqui que vocês souberam o que é a ejaculação precoce masculina. Agora vamos saber, e agora? Né?
Primeiro temos que ver aqui o antes e o depois, não é? Vocês podem começar uma relação e saber que a pessoa tem este problema, ou podem estar numa relação e ter que lidar com este problema. Ele não aconteceu e passou a acontecer. São situações diferentes e devem ser tratados de maneiras diferentes, como é óbvio, não é? Primeiro temos que ver aqui e ter muito cuidado. Eu repito, temos que ter muito cuidado, porque isto é uma situação que pode envolver amor, não é? Porque um homem, agora vamos falar ao contrário, um homem quando encontra uma mulher que não gosta de sexo, ou que não é a parte mais importante da relação para ela, né? Raras são as relações que o homem, várias são as vezes em que o homem tolera a relação com a mulher, né? Geralmente acabam com a relação ou tem outras mulheres. As mulheres, como estão no registro inverso, quando apanham uma situação destas logo desde o início, não é? A primeira tentativa é ajudar, cuidar, o tal lado maternal, não é? Por isso, e os meus vídeos são feitos para o universo feminino, temos que ter atenção porque as pessoas, os homens, que têm este problema detectado, quer dizer que eles sabem que têm o problema, por isso não é algo que lhes acontece no momento de stress, não. Eles, sabendo que têm este problema, eles procuram sempre mulheres submissas emocionalmente, porque são aquelas que eles sabem que podem controlar melhor e até culpar pelo problema que têm. Porque a ejaculação precoce masculina, no universo masculino, gera muita culpa para ele. Ora, o homem, como não gosta muito de assumir as culpas, geralmente gosta de culpar alguém. Por isso, quando escolhe as pessoas nas suas relações, o homem, quando tem este problema, escolhe pessoas submissas emocionalmente. Ora, agora, para as mulheres que são submissas emocionalmente, têm que ver que vocês vão começar uma relação com um problema que pode ter resolução ou não. Se é uma relação, não é? Ela tem que ter todas as dimensões boas e esta ser aquela onde pode ser a menos boa. Agora, se vocês entram numa relação onde a pessoa é agressivo, ciumento, controlador, não é carinhoso e tem este problema, o meu conselho que digam é não comecem essa relação ou saiam da relação se ela está nos inícios, não é? A mulher não tem que ser a enfermeira ou a médica dos homens que têm estes problemas, não é? Elas são as companheiras. Podem se adaptar à situação se todas as outras situações funcionarem. Se o homem for carinhoso, compreensivo, se for potenciador da mulher, se ajudar a mulher, se a respeitar, se for recíproco, se houver tudo isto é transformado em amor. Ora, se isto tudo existir, mas o homem tiver este problema, ok, muito bem, a mulher pode se adaptar à situação, mas tem outras dimensões que estão a puxar pela relação. Quando não há as outras situações, a relação já está morta no início, não é? Ela só vai estar o tempo suficiente para depois, e quanto mais tempo, mais lhe custa sair da relação, não é? Porque vai ter que sair da relação com as culpas, porque o homem vai culpá-la desta situação, não é? Por isso, isto é quando a mulher começa uma relação e detecta este problema. Mas, e as mulheres que estão casadas, não é? Têm já filhos, têm uma relação normal e a sexualidade era normal, havia penetração com tempo suficiente para ela ter prazer e de repente, por um trauma, por um período estressante, por um despedimento, por várias razões, o homem começa a ter este problema, não é? Aqui a pessoa já não pode sair da relação, não é? Porque está dentro da relação. Isto aqui tem que haver uma muito boa comunicação. Por isso é que o especialista psicólogo é importante na mediação destas situações. Porque o homem tende a não falar deste problema ou a culpar a mulher e a mulher tende a ficar com as culpas ou a adaptar-se. Fazer cada vez menos sexo, não é? Se for um casal com boa comunicação, e é isto que o especialista psicólogo faz nestes casais, é alargar os canais de comunicação para haver uma manutenção da relação, porque é isso que nós queremos, não é? Que a relação se mantenha, não é? Se isto for um problema que se pode ser resolvido a nível de médico, muito bem. Terá que fazer esses passos todos, ir ao médico e fazer os tratamentos. Se não for, temos que
Porque existe aqui uma outra pessoa sem ser o homem, não é? Que é a mulher. Não é? Para ela estar satisfeita tem que haver aqui um outro universo. Não é? Temos que investir nos preliminares, não é? Onde a língua e os dedos do homem terão que dar prazer à mulher antes de ele ter prazer. Por isso, a mulher tem que ter orgasmos, e neste caso não provocados pela penetração do pênis, mas sim através da língua ou dos dedos. Não é? Ora, há casais que não fazem isto, não é? Não têm este tipo de sexualidade, estes preliminares. Têm que ser ensinados, não é? O homem tem que saber que ou se adapta e começa a fazer estes preliminares, ou a relação pode estar em risco, não é? Porque a mulher está incompleta na sua relação. Ela, quando começou a relação, isto não existia. Por isso, porque é que ela terá que ficar só ela com o problema, não é? E ele não se adaptar em nada. Aqui a ajuda psicológica tem que existir mesmo. Tem que haver o respeito pela mulher, por isso não a culpar por esta situação, porque a situação não existia, passou a existir, não é? O psicólogo aqui vai ver qual foi a origem, não é? Porque é que aconteceu, quando é que aconteceu, quantas vezes aconteceu, é preciso nós analisarmos tudo, não é? É necessário haver entre os dois, o homem e a mulher, a necessidade de que a sexualidade seja satisfeita, não é? Por isso, tem que haver aqui uma boa comunicação e até alargar as suas vontades, por exemplo, comprarem vibradores, não é? Para substituir o órgão masculino na penetração. Ou havendo uma boa comunicação, isto sendo algo que nós sabemos que é crónico, vai ser para sempre, não é? Existem homens que estão dispostos a haver um terceiro elemento. Um homem que seja o seu substituto na cama. E nestas relações é quando existe um respeito absoluto pela mulher, no sentido de que a mulher tem que ter a sua vida sexual normal, não é? Se ele não a pode satisfazer, não é? E se quer manter a relação, pode ser esta uma alternativa. Por isso, preliminares, brinquedos sexuais ou a procura de um terceiro elemento. É necessário nós vermos aqui que muitos destes homens que têm estes problemas, nos casamentos, por exemplo, às vezes querem um terceiro elemento, mas feminino. Porque como culpam a mulher por o estado dele, então querem uma outra pessoa para testar. Claro, que o problema é dele, não é? O que ele quer está a arranjar aqui, ora aí está com uma submissão emocional, culpou-a e agora quer pôr uma terceira pessoa na relação para resolver o problema dele. Ele não está a pensar nela. Ora, os meus vídeos são feitos a pensar na mulher, não é no homem, não é? O que eu estou a dizer é, nesta situação, se uma relação tiver todas as dimensões boas, se o problema for crónico e se desejarem que a relação seja para manter, ou há o investimento nos preliminares mais longos, língua e dedos, ou há brinquedos eróticos para satisfazer a mulher, ou a procura do terceiro elemento masculino para substituir, e pode ser até a três, com o consentimento do homem. Porque se isto não acontecer, é o que acontece a maior parte das vezes, o homem não muda, por isso não faz preliminares, não aceita os brinquedos eróticos porque é uma ameaça à sua sexualidade, não é? É um substituto, e claro que não aceita um terceiro elemento, não é? Então o que é que acontece? A mulher está infeliz, termina a relação, ou mantém-se na relação e é infiel com outro homem. Procura o terceiro elemento sem haver a comunicação e havendo a mentira, não é? Isto são situações reais de muitas mulheres. Não pensem que isto é algo que é de 3 a 33% dos homens podem ter estes problemas. Ora, é muita gente, não é? Por isso, nós quando andamos à procura de pessoas, pode-nos calhar uma destas. O que nós temos que fazer é saber gerir. Agora, vamos ver e distinguir o que é uma ejaculação precoce masculina de outras situações iguais. Não é? Porque há outras situações iguais que não são um distúrbio de ejaculação precoce. Por isso, que outras situações iguais existem? Olha, um homem estar em superexcitação. Imaginem, o homem está numa relação com uma mulher, não é? A mulher, por exemplo, nunca lhe fez oral ou nunca permitiu o anal e de repente diz, ok, eu quero experimentar. O homem fica numa tensão sexual tal que pode ter ejaculação precoce. Quer dizer que pode ejacular em menos tempo. Ora, isto não é um distúrbio, não é? É uma superexcitação. Porque
ou no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, o homem volta a poder ter aguentar o tempo normal, que já aguentava, não é? Por isso, há estas distinções. Depois, quando existem preliminares muito longos, a língua e os dedos do homem na mulher durante um período muito grande, em que a mulher tem muitos orgasmos, ela está totalmente satisfeita, e o homem esteve num período de excitação porque está a excitar a parceira e tem uma ejaculação precoce. Isto não é um distúrbio de ejaculação precoce, porque a origem está nos preliminares longos. Se eles não tivessem sido tão longos, se calhar podia ele não ter ejaculado tanto. Por isso, isto são graus de excitação. Momentos de sedução, de provocação ou desafio, que muitas mulheres fazem a homens, não é? E os homens, às vezes, ficam de tal modo excitados que têm ejaculações precoces. Isto não são distúrbios. Mulheres inacessíveis que decidem ter alguém. Imaginem que o homem conhece uma mulher, aquela mulher jamais seria para ele, por todas as condições e mais algumas, e de repente ela quer algo com ele. Ora, o tal eu nem acredito, não é? Por isso, ele já está com tal ansiedade que pode acontecer. Mas isto é outro grau de superexcitação. Ou mulheres que intimidam, não é? Há mulheres que têm profissões e mesmo maneiras de estar na vida que são intimidantes para os homens, não é? Para alguns homens. Ora, claro, isso pode ser uma situação de a pessoa ficar de ter uma ejaculação precoce porque está intimidada. Pode acontecer períodos estressantes, um despedimento, uma morte, algo que estresse o homem e que ele pode ter uma ejaculação precoce. Não é um distúrbio, não é? Períodos de ansiedade, não é? Decisões tenham sido tomadas, traumas tenham acontecido, qualquer situação que de um momento para o outro aconteça e o homem passa a ter ejaculação precoce. Numa gravidez. Há homens que têm ejaculação precoce porque as mulheres ficaram grávidas, não é? Porque para ele não... ora, isto é uma fraca educação sexual. Acha que não pode penetrar uma mulher grávida porque ela tem um bebê lá dentro. Isto é algo que é psicológico, não é? Então tem uma ejaculação precoce. Mulheres que querem ter sexo com a menstruação. Estão menstruadas. Ora, homens que podem não ter a mesma capacidade de resistir, por exemplo, a ver sangue, não é? Têm uma ejaculação precoce. Ora, tudo isto não é um distúrbio, porque não é no tempo. É numa situação de temporal, não é? Estas situações passam, daqui a uma semana ou 15 dias têm outra vez sexo normal, como tinham antes. Pronto. Mas nós precisamos distinguir isto, porque se nós não soubermos estas diferenças, sempre que um homem ejacula em menos tempo do que aquele que nós queremos, e a mulher o que quer é que o homem esteja ereto o mais tempo possível, não é? A mulher associa isto a que o homem tem um problema de ejaculação precoce. Não. Por isso, é necessário nós vermos aqui que isto é um problema que a mulher tem que saber gerir. Estar numa relação com um homem que tem ejaculação precoce, não é? Porque ela fica desesperada, está incompleta, pergunta sempre muitas vezes o porquê porque muitas vezes assume algumas culpas, não é? Alguns homens entram nas relações e depois dizem que com as outras parceiras conseguiam, só não conseguem com ela, por isso culpam, não é? Quando há crenças muito rígidas, pessoas muito religiosas, pessoas que fazem sexo muito escondido, no escuro, que não se despem, são pessoas que os homens culpam-nas sempre por eles não estarem funcionais, não é? E, claro, a mulher passa a estar muito insegura, porque na prática é um problema que ela não é dela, mas que passa a ser só dela. Porque o homem, geralmente depois os homens conseguem se masturbar e a mulher, muitas delas, se não tiverem esta parte da sexualidade ativa, por isso se não se masturbarem, não têm prazer. Por isso, elas estão numa relação com um homem. Ninguém à sua volta sabe, porque isto são problemas muito íntimos e os homens nunca assumem, mesmo perante outros amigos. E às vezes vemos casamentos de 5, 10, 15, 20 anos de mulheres que pararam na sua sexualidade porque não se masturbam. O homem lá se vai masturbando. Ou usa a mulher para o satisfazer, oralmente, vaginalmente ou analmente, não é? Mas só para o prazer dele. E a mulher abdica do seu prazer. Simplesmente está no casamento por todas as outras dimensões. Que eu volto a repetir. Se forem todas muito boas, muito bem. Se forem todas muito más, o que é que a mulher está a fazer num casamento destes? Né? Onde é tudo tão mau, inclusive esta parte. Né? Por isso, isto é preciso procurarem também ajuda especializada.
Muitas vezes a mulher poderá ir ao psicólogo sozinha para resolver e saber gerir a parte dela. Como é que uma mulher numa relação com alguém com este problema resolve a situação? Não é? É preciso, porque muitas mulheres, como não há nenhuma educação sexual, muito menos falar sobre estes problemas, não é? Depois só a parte especializada é que consegue. Por isso, a mulher numa relação tem que ter prazer. Se o problema não é da mulher, tem que haver todas estas partes que ou há uma boa comunicação e tenta-se a resolução o mais rápido possível e uma adaptação do homem à satisfação da mulher, para depois a mulher estar satisfeita satisfazer o homem, ou então estas relações não vão a nenhum ou são muito mais relações. Por isso, hoje em dia o que é necessário é nós termos a noção de que isto são problemas que existem. Pode calhar é uma de vocês na vossa próxima relação.